Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos à correção da atividade anterior. Atenção, estudantes do sexto ano, peguem suas atividades, pois juntos faremos a correção. Será que você acertou todas as respostas? Estou curiosa. Gênero textual notícia. Esse foi o gênero textual que nós trabalhamos. Mas, só para refrescar a memória, o que é notícia? É um texto jornalístico de cunho informativo que serve para informar, que tende a tratar os fatos de forma imparcial, ou seja, o repórter, o jornalista, não deve expor a sua opinião, apenas apresentar os fatos. E nós, leitores, ouvintes, nós formulamos a nossa opinião a respeito dos fatos existentes. A atividade de vocês pede que vocês escrevam o nome da escola completo, o nome de vocês e a data que se refere à atividade. Essa é a nossa atividade de número 11 e nós vamos refletir sobre as características do gênero textual notícia e também os tempos verbais. A princípio, já vamos notando que dentro do texto nós temos dois verbos que estão em negrito. Fiquem atentos, pois mais à frente vamos utilizá-los. Para começar, leia o trecho de uma notícia. A área técnica da Anvisa recomenda aprovar o uso emergencial da vacina de Oxford. A vacina foi desenvolvida em uma parceria da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, com a Universidade de Oxford e a empresa AstraZeneca. Esse texto foi publicado no Estadão Conteúdo no dia 17 de 1 de 2021, às 13 horas e 19 minutos. Vamos ao corpo do texto. A área técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou, durante reunião da diretoria colegiada neste domingo 17, a aprovação da vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac. Segundo o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, a eficácia da Coronavac é de 50,39%. Significa que a cada 100 pessoas vacinadas que tiveram contato com o vírus, 50,29% não vão manifestar a doença graças à imunidade conferida pela vacina, pelas contas da agência. O cálculo da eficácia geral leva em conta a análise de todos os casos de Covid-19 registrados entre os voluntários dos testes clínicos. É interessante observarem que nós temos dois números, 50,39 e 50,29. Porém, foi um erro no registro e vocês devem considerar apenas 50,29. Lembre-se, notícia é o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida. Observem que é bem pertinente esse tema, uma vez que nós estamos passando por uma pandemia. Vamos reler o título da notícia. Observem sempre os comandos daquilo que te pede. Releia, ler novamente. A área técnica da Anvisa recomenda aprovar o uso emergencial da vacina de Oxford. Observem que o verbo recomenda, ele está em negrito, está em destaque. Esse verbo foi empregado no tempo presente do indicativo, normalmente utilizado para indicar os fatos que estão acontecendo no momento.
quando esse tempo verbal é utilizado nos títulos de notícias e de outros gêneros, garante a atualidade do texto. Veja, esse texto foi publicado em janeiro. Nós estamos no meio e, mesmo assim, ao ler, ele parece estar atual. A atividade de número 1 pede para que você leia os títulos de outras notícias e circule os verbos empregados no tempo presente do indicativo, ou seja, onde o verbo também está dando a ideia de atualidade. Farei a leitura dos títulos, ao mesmo tempo que já vamos conferindo as respostas. Letra A. Youtuber simula atraso no Enem e chega de charrete ao local da prova. Quais os verbos? Simula e chega. Veja, porque o Enem aconteceu no final do ano passado. Porém, ao ler, dá a ideia de tempo presente. Não me dá a ideia nem do passado, nem do futuro, mas dá a ideia, dá a indicação de que o ato está sendo feito de forma bem atual. Relatora dos pedidos emergenciais das vacinas aprova o uso da Coronavac e de Oxford. O verbo aprova. Veja que também dá a ideia de atualidade. Bolsonaro anuncia chegada de 5 tanques de oxigênio em Manaus. O verbo aí, anuncia, pois dá a ideia de atualidade. E aí, conferiram? Acertaram? Atividade 2. Volte à notícia. A área técnica da Anvisa recomenda aprovar o uso emergencial da vacina de Oxford. E responda. Quais palavras foram destacadas em negrito do corpo do texto? Olha, tá lembrando aquelas palavras? B. Essas palavras se referem a fatos que estão acontecendo no momento, que já aconteceram ou que ainda acontecerão. Para nos referirmos aos fatos que já aconteceram, empregamos os verbos no pretérito, e o pretérito quer dizer passado. No subtítulo da notícia, há uma forma verbal no pretérito, copia. Vamos analisar as respostas. Quais as palavras destacadas? Recomendou e tiveram. Essa foi super fácil. Letra B. Essas palavras recomendou e tiveram dão a ideia de que as coisas estão acontecendo no momento, já aconteceram ou ainda acontecerão. Acertou quem disse que referem-se a fatos que já aconteceram, pois não há como noticiar algo que ainda vai acontecer. Notícia dá a ideia de atualidade. Mas digamos que vai ser noticiado algo que está previsto para o futuro. Sim, mas a ação de prever, de estudar, de planejar, foi no atual, foi no agora. No subtítulo da notícia, há uma forma verbal no pretérito. Copia. É a palavra foi, o verbo foi. Porque foi dá a ideia de algo que já foi, está no passado, não é mais. Releia o seguinte trecho da notícia. Não vão manifestar a doença graças à imunidade conferida pela vacina, pelas contas da agência. De acordo com o texto, a quem se refere a expressão sublinhada? Não vão manifestar a doença. Quem não manifestará? A forma verbal vão indica um fato que está acontecendo nesse momento, já aconteceu ou ainda acontecerá.
não vão manifestar a doença. Quando expressamos fatos que ainda não aconteceram, empregamos os verbos no futuro. Vamos às respostas? Olha aí. Acertou a letra A? Quem disse que, de acordo com o texto, a quem se refere a expressão sublinhada está se referindo a 50,29% das pessoas vacinadas que tiveram um contato com o vírus. Letra B. A forma verbal vão indica um fato que ainda acontecerá. Não vão manifestar, ou seja, não vão após tomar a vacina, ou seja, no futuro. 4. Leia o seguinte título de uma notícia e responda. Animação que disputa vaga no Oscar lança álbum. A forma verbal destacada foi empregada no presente, no pretérito ou no futuro. A animação que disputa vaga no Oscar lança álbum. Disputa. Palavra disputa. O verbo está no presente, no passado ou no futuro. B. Como essa forma verbal seria escrita se estivesse no pretérito, no passado? E se estivesse no futuro? Eita, já houve dica aí, hein? Vamos às respostas. Disputa foi empregada no tempo presente. Animação que disputa, ou seja, na atualidade, lançou um álbum para melhorar sua possibilidade de ganhar o Oscar. Como essa forma verbal seria escrita se estivesse no passado? Disputou. Animação que disputou. Vaga no Oscar. Lançou álbum. Veja que toda a frase, para ter sentido, precisa também ser modificada. E o que dá a ideia de passado, presente ou futuro são os verbos. No futuro, disputará. Animação que disputará. Percebam, disputa, presente, disputou, passado e disputará, futuro. Super fácil. Eu amo estudar verbos. E você? Vamos revisar para ver se todo mundo gravou aí as características da notícia. Esse título, que está marcado de verde, é o título da notícia, também chamado de manchete, ou seja, é aquele título que só de ler eu já sei mais ou menos o que vai acontecer, o que está dentro do texto, do corpo do texto. Tem a função de chamar a atenção do leitor. De vermelhinho, nós temos aí marcado o subtítulo da notícia, ou seja, subtítulo é aquele que complementa o título, uma informação a mais para deixar mais clara a ideia do texto. Toda notícia precisa também ter aí registrado onde está sendo publicado e a data do acontecimento publicado. De rosinha, nós temos aí o corpo do texto. Como essa notícia ela foi publicada em uma página de uma rede social, ela não vem em colunas. Está um texto corrido, mas quando você fizer a leitura, você vai identificar o que está sendo falado, quem são as pessoas envolvidas, por quê. São informações básicas que você consegue identificar dentro da notícia. E a fonte. A fonte é muito importante, pois sempre que eu acessar esse mesmo endereço, eu vou conseguir saber onde o texto foi publicado. Aprenderam? E aí, acertou tudo?
Estava super fácil, não estava? Até já, na próxima aula.